Houve um tempo em que a educação não era um privilégio de qualquer pessoa. O acesso a escolas era limitado a uma parcela da população. Tal erro político e estrutural começou a ser resolvido, de fato, muito tarde, em meados dos anos 1960. Para crianças e adolescentes, era mais fácil alcançar o nível ideal. Para quem tinha passado dos 16 anos de idade, foi preciso se pensar numa forma de recuperar o período atrasado. Atrasado sim, mas nunca perdido, pois nunca é impossível aprender o básico e ter o mínimo de instrução escolar. Desta perspectiva, surgiram métodos e meios de educação para jovens e adultos, priorizando a alfabetização real. Ao longo de meio século, essa foi a meta, até se chegar ao modelo atual, a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esse tipo de educação tem funcionado? Como as políticas públicas têm favorecido a educação de jovens e adultos? Que relação a alfabetização de adultos tem com a oportunidade de empregos? O mundo digital tem sido auxiliar a esse método educacional? Que influências têm impactado positivamente na educação de jovens e adultos? Essas e outras questões vão movimentar nosso debate do Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre debatendo assuntos que estão no dia a dia da população. No programa de hoje, vamos falar sobre alfabetização de jovens e adultos para a inclusão social. Te convido a acompanhar nossa conversa, que conta hoje com as seguintes convidadas. A coordenadora-geral do Programa Maranhão Alfabetizado, Berenice Gomes. A pesquisadora, mestra em Educação pela Universidade Federal do Maranhão, Soraya Raquel. E a psicóloga educacional, Aline Blanco. Quero começar a nossa conversa me dirigindo primeiro logo a Berenice, coordenadora-geral do Programa Maranhão Alfabetizado, porque de cara queremos saber como andam os programas, né, no caso o programa mais especificamente de educação voltado para jovens e adultos. Como é que tem sido o desenvolvimento desse programa ao longo do tempo? João, agradeço a oportunidade para debatermos esse assunto. O assunto da EJA, ele é desafiador para o poder público e para toda a sociedade, né? Porque por algum motivo e também fatores estruturais da nossa sociedade, as pessoas acabaram historicamente, né, ingressando na educação em um período que nós não consideramos atrasado, mas há uma lacuna, né, histórica. Então, no caso do Estado, nós estamos com o programa de EJA, nós chamamos de EJA Escolarização, que são aquelas pessoas que estão matriculadas no sistema, chamado, né, o Sistema Escolar de EJA, e o governador Carlos Brandão lançou em abril o programa Maranhão Alfabetizado, que na realidade é uma estratégia para buscar incorporar na educação de jovens e adultos aquelas pessoas acima de 15 anos que estão fora das escolas, que o Maranhão tem ainda um desafio grande de atingir essas pessoas, porque mesmo que tenha havido mudanças, nós ainda estamos com 15% da população maranhense nessa situação de analfabetismo. Agora, falando com a Raquel, em relação ao Brasil, é histórico o fato, essa dívida, né, que o poder público, de uma forma geral, tem com a população que diz respeito à alfabetização. Mas podemos dizer que nas últimas décadas tem sido, de fato, amenizado essa problemática? Bom, primeiro quero agradecer por estar aqui discutindo, né, falando sobre um tema tão importante. A educação por si só já é um tema importante, e aqui nós estamos tratando sobre a educação de jovens e adultos, que, como você falou muito bem, nós temos uma grande dívida social com muitos jovens e adultos quando se refere ao acesso à educação.
No início, quando você falou sobre essa questão, né, desse problema que vem ao longo dos anos, a gente vê realmente que é de forma histórica. Né? Nós viemos historicamente de um período colonial e aí viemos depois monarquia e aqui república. Em 1900 nós tínhamos um alto índice de analfabetismo no Brasil e aqui a gente tem que falar enquanto país, né? Se a gente for ver, em 1900 nós tínhamos cerca de 65% da população analfabeta, porque não tinham o acesso ao ensino primário. Se a gente for ver estudos de Anísio Teixeira, se a gente for fazer essa retrospectiva, a gente vai observa como é essa dualidade e como teve privilégio para alguns. E aí, inclusive, tem uma obra dele que ele diz: educação não é privilégio, né? Educação é direito. E aí, quando a gente fala de educação enquanto direito, a própria LDB diz que é o direito, a educação é para o quê? Pleno desenvolvimento da pessoa humana, desenvolvimento da cidadania e formação para o trabalho. Então, quando nós negamos isso para jovens, crianças, adolescentes, nós estamos negando um direito, que de acordo com a LDB é um direito, né, objetivo e que todos têm. Então, a gente vai observar, como você perguntou sobre esse período, todo esse período a gente vai observar. Teve até, se a gente pegar no 1900, 1950, a gente vê que teve uma diminuição de 14% no analfabetismo. Mas quando a gente vai olhar em dados absolutos, porque quando a gente fala em uma porcentagem é uma questão, mas vamos falar das pessoas, dados absolutos, a gente vê que a população aumentou e apesar de na porcentagem diminuir, mas a população analfabeta aumentou. Então, por exemplo, em 1900 nós tínhamos cerca de 3.380.000 jovens acima de 15 anos, porque geralmente a gente mede de 15 acima, a partir de 15 anos, é sempre essa faixa etária. Então, nós tínhamos de analfabetos. Em 1950, apesar de ter diminuído a taxa de analfabetismo, nós tínhamos quase o dobro de analfabetos, porque a população aumentou. Se a gente pega aqui o censo de 2022, a gente observa que nós temos, eu estou falando Brasil, porque isso é nacionalmente, a gente vê que nós estávamos em 2022 com um índice de analfabetismo de 7%. Baixou, né? Que bom. Mas 7% corresponde a quanto? O número real da população. Qual é o número real dessa população que não tem esse acesso? E aqui a gente está falando do ler e do escrever. E nós temos cerca de 11.400.000, quer dizer, é mais do que lá o quantitativo absoluto. Então, isso a gente precisa discutir. Nós estamos já no século XXI. Então, nós estamos no século XXI discutindo questões, né, DNA, que nós já conseguimos dominar. Enquanto isso, nós temos milhares de pessoas que não conseguem ler o A, o B, o C. Nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação. Então, nós temos muitos desafios. Então, a gente vê que é muito lento, se a gente for observar isso, porque é um direito constitucional, é um direito do cidadão, é um direito da pessoa humana. Dessa ótica, seria melhor e mais vantajoso para o país, inclusive, trabalhar com números absolutos, então. Considerar, né? Considerar esses números absolutos. Porque quando às vezes a gente coloca assim, só 7%, então está bem menor. Sim, está bem menor. Mas aí isso representa quanto da população? São vidas de jovens, de adultos, né? Pessoas, às vezes a gente está discutindo, a gente faz leitura de DNA, a pessoa está no ponto de ônibus, às vezes ela não consegue ler qual é aquele itinerário, né, daquele ônibus. Então, é uma dívida social que nós temos, o Brasil tem, com esses jovens e adultos. E precisamos enfrentar isso com muita seriedade. Aline, se fala muito que quando se trabalha desde pequena, logo ali a criança, ela consegue desenvolver uma gama enorme de atividades, né? Aprender muita coisa. Uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, é muito mais fácil dela aprender uma segunda língua do que uma pessoa com 20 anos de idade. De que forma, né, o aprendizado tardio impacta na vida de uma pessoa que já está com a idade, digamos, fora do nível, né, educacional que se esperava para ela? Perfeito. Primeiramente, obrigada, né, por esse debate. É extremamente essencial, né, falarmos sobre essas lacunas pedagógicas, mas que a gente precisa falar também do indivíduo em sua totalidade. Então, assim, essa alfabetização tardia, nós sabemos que traz, sim, lacunas emocionais,
né? Então a gente pode ter o quê? Pessoas com baixa autoestima, né? Com esse sentimento de inferioridade, de não achar-se capaz, de não conseguir se sentir pertencente daquele meio, daquele ambiente, né? Então assim, a gente está falando o quê? Do futuro, né, dos jovens e dos adultos, né? Então assim, hoje você ter uma renda, né, você ter a possibilidade de um emprego onde você possa manter a sua família ou estar ali, né, onde você deseja, isso traz inúmeros benefícios para a saúde mental. E como as minhas colegas trouxeram, é um direito de todos, é um dever de todos. Há um tempo atrás, dizia-se que era um papel somente da escola, mas a alfabetização, a gente entende que ela inicia-se bem antes. Como você disse, as habilidades socioemocionais, as habilidades cognitivas, esse desenvolvimento do indivíduo começa-se em casa. A participação da família, por exemplo, os pais atuando na vida dos seus filhos, estimulando. Hoje a gente tem um mundo digital a nosso favor, algo muito positivo, mas que também a gente não pode deixar somente para o mundo digital. E aí existe o fazer pedagógico da família, né, que também precisa dessa instrução, dessas orientações, para que essa criança ali tão cedo, ela já consiga ter esse despertar, a gente chama aquela virada de chave para o aprendizado, né? Então a gente precisa discutir ainda muito sobre os direitos, né? É o direito de toda criança, de todo cidadão estar dentro do espaço escolar. Vez por outra, a sociedade se surpreende com alguém que veio de uma família humilde, mas demonstrou tamanho interesse que acabou se tornando alguém na vida, né? Seria baseado justamente nisso que tu falas agora, que acaba vindo essa surpresa da sociedade, que não deveria ser uma surpresa? Isso, porque assim, é muito da particularidade, da singularidade de cada indivíduo, onde ele está inserido. Será que ali aquela família não estimula, né? Será que a família não traz recursos, que às vezes sem ter recurso financeiro, mas ela consegue, né, trabalhar juntamente com essa criança? E a gente falou sobre duas línguas, né, numa idade assim, às vezes, a gente fala da infância, porque a janela de aprendizagem, ela está muito mais aberta, né, até seus 12, 13 anos, né? Então, assim, com o estímulo, com o incentivo, a criança ela tem inúmeras possibilidades de aprender até muito mais que duas línguas. Certo, eu vou voltar a falar com a Berenice, porque eu quero saber de que forma são construídas, né, a programação para essas pessoas serem alfabetizadas, sem que uma vida que elas já construíram e que está em andamento, às vezes muitas delas já trabalham, não entre em conflitos. Mas a resposta vai ficar para o próximo bloco. Nós vamos para o primeiro intervalo no Contraplano de hoje e voltamos já com nossa conversa. De volta a Contraplano, hoje estamos debatendo alfabetização de jovens e adultos para a inclusão social. No intervalo, antes do intervalo, na realidade, Berenice, eu questionava a respeito de como é feita a programação de educação, alfabetização dessas pessoas que às vezes já têm uma agenda. É um pai de família que durante o dia está trabalhando, é uma mãe de família que precisa cuidar dos filhos, é um jovem que precisou muito cedo ajudar no sustento da casa. De que forma é pensada a programação educacional dessa pessoa, que ela sinta esse interesse de ir à escola e aprender um pouco mais? João, são desafios, né, permanentes, porque por algum motivo essas pessoas deixaram a escola e o Estado precisa apresentar, além das políticas públicas, o método precisa ser motivador para essas pessoas que, como você falou, elas já têm uma vida fatigada, né? Muitas das vezes já são idosos também, além dos jovens. Então, o método precisa ser um método mais
flexível, que considere a realidade dessas pessoas, que considere o contexto da vida dessas pessoas e que faça sentido a essas pessoas, para que não seja a educação não seja um fator desmotivador, mas sim que ela veja uma oportunidade a mais, tanto para o seu desenvolvimento como cidadão, cidadã, como também uma oportunidade para que ela possa ascender na carreira ou no trabalho. E às vezes são coisas simples, né? Como, por exemplo, o jovem que desenvolve um trabalho e que precisa fazer a formação para poder ascender numa carreira, né? Seja no início da carreira ou alguém que já está, por exemplo, no final de uma carreira. Além disso, também tem muitas pessoas que vivem em populações rurais, que vivem também nas periferias das cidades e que elas enfrentam o problema da desigualdade social, né? As condições e as políticas públicas não chegam a elas de forma eficiente. Então, há todo um esforço para que o método de educação de jovens e adultos ele seja um método mais acolhedor e que considere a realidade dessas pessoas. Dentro dessa ótica ainda, eu quero pegar como exemplo, né, um senhor que, por exemplo, que acorda 3 horas da manhã, vai para a feira, porque é carregador lá na feira, não teve a oportunidade de receber a educação básica, adequada quando jovem. Aí, à tarde, ele ainda está ali parte da tarde nesse trabalho, às vezes tira um descanso ali no final da tarde, aí vai para a escola à noite, justamente porque ele quer algo mais. Como é que o professor que está lá em contato com ele acaba entendendo essa realidade dele para traduzir isso numa aula que não seja cansativa, que não faça essa pessoa se desestimular e desistir depois? Por isso que o método da educação de jovens e adultos, ele se baseia, né, a partir dos princípios da educação popular, da educação freiriana, mas para além dela, para que aquelas pessoas se sintam sujeitos de um processo educacional voltado para elas. Então, a formação e a valorização dos educadores e das educadoras é muito importante para que aquela sala de aula não seja algo que se torne um peso na vida dessas pessoas. Por exemplo, se eles tiverem excessivas atividades para levar para casa, dificilmente eles vão dar um retorno, né? Vai ter um aproveitamento, porque muitos deles acabam passando a atividade para alguém da sua casa. Então, o exercício tem que ser em sala. Exatamente. Então, precisa ser um método que o professor compreenda a realidade daqueles sujeitos que são os alunos e que aquela educação seja algo que motive esses alfabetizandos, né, para que eles vejam que não é tarde para voltar à sala de aula e para que essa sala de aula seja um espaço acolhedor e que ele se sinta valorizado como um sujeito desse processo de desenvolvimento ao qual ele está vivenciando. Então, e que compreenda também que o espaço da sala de aula é um espaço de troca, de interação, e que a realidade, na realidade dele e a partir dos conhecimentos adquiridos, ele possa também se sentir sujeito e não alguém que esteja ali sem conhecimento algum. Por isso que é importante partir da realidade do contexto no qual essas pessoas vivem. Raquel, a Berenice acabou de falar aqui num ponto muito importante, que é essa educação popular. E aí, lá nos anos 1960, nós tivemos algumas iniciativas, como o Movimento de Educação de Base, Movimento de Cultura Popular, Centro de Cultura Popular,
e o CEPLAC, a Campanha de Educação Popular. Todos eles ali na mesma época, na década de 1960, justamente com esse objetivo de mitigar, diminuir essa lacuna da educação que existia dentro do Brasil. E aí eu questiono, pergunto a respeito do desenvolvimento dessas ações e com outras ações que vieram posterior, como por exemplo Telecino, que era muito voltado também para esse público com a idade um pouco mais adiantada, com o que nós temos hoje, houve uma progressão no desenvolvimento dessas ações no sentido justamente de pensar essa realidade dessa pessoa que precisa ser alfabetizada, precisa aprender o básico, escrever o seu nome para poder assinar um documento. Houve de fato isso? Nós observamos que houve um avanço, que todas essas ações contribuíram, principalmente na década de 60, que começou esse movimento. As autoridades começaram também a perceber a necessidade da disseminação do conhecimento, Era necessário para o desenvolvimento do país, realmente para a democracia, que a gente pode falar, Então, são ações importantes. Agora, a gente precisa pensar, ao discutir sobre essa temática, a gente precisa pensar enquanto país, um projeto de país. A gente precisa, porque anteriormente eu falei que teve a questão da entrada tardia das pessoas, o acesso à educação. O analfabetismo, a educação primária, de 1º ao 5º ano, as pessoas não tinham acesso. Esse foi um dos motivos. Um outro motivo para que nós tenhamos hoje essas taxas de analfabetismo também, a gente tem uma outra vertente, que é a evasão, a repetência, e aí não há um avanço. Então as pessoas, às vezes as crianças, os jovens, eles preferem se afastar da escola. Então a gente precisa ver como um conjunto de ações. Então, aqui no Maranhão, inclusive, é uma ação do governo que é interessante nessa perspectiva, porque ao mesmo tempo que tem essa ação direcionada para os jovens e adultos a partir de 15 anos, já tem um olhar para a alfabetização das crianças. Por quê? Porque se não tiver esse trabalho, futuramente essas crianças poderão sair da sala da escola. E aí vamos continuar com esse ciclo. Então a gente tem que pensar enquanto um projeto, de forma articulada. Então, nesse sentido, no governo do estado do Maranhão tem essas duas ações, que eu acho que a Berenice vai falar também, que tem a criança alfabetizada, o programa de alfabetização, para que tenha esse olhar, e a gente está observando que os números têm mostrado que está tendo esse processo de avanço da alfabetização na criança até os 6 anos, porque é uma idade que a gente diz idade 7, mas é uma idade adequada, uma idade que já teria as condições psicológicas para que a criança esteja alfabetizada, mas a gente precisa entender que cada criança é uma criança e também tem o seu tempo, Então, tem essa ação e ao mesmo tempo tem a ação para aqueles jovens e adultos não alfabetizados. E aí, ao pensar nesse processo de alfabetização, como a professora Berenice falou, a gente não pode esquecer, inclusive na LDB diz que um dos eixos da educação de jovens e adultos é essa articulação com o mundo do trabalho. Por quê? Porque você precisa trazer esse sentido também para os adultos, os jovens que estão na educação de jovens e adultos. Aline, hoje em dia todo e qualquer ambiente educacional, qualquer escola precisa ter a figura da psicopedagogo, justamente para poder ir vendo cada caso isolado, porque não dá mais para se tratar os alunos como uma turma, como se todos tivessem o mesmo perfil. Exato. Então, como é que a psicopedagogia atua com jovens e adultos que estão num processo educacional com um relevante atraso? Então, o psicopedagogo, há uma confusão ainda muito grande. O psicólogo escolar, que nós somos psicólogos graduados em psicologia, e trabalhamos diretamente com o comportamento. O psicopedagogo quem é? É um pedagogo que se especializou em psicopedagogia e ele pode ser o quê? Institucional, assim como o psicólogo escolar. Então, a atuação do psicopedagogo é diretamente no mapeamento
né, das salas de aula para entender aquele aluno que passa por dificuldades na aprendizagem. A gente pode estar falando do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe ali, né, no DSM que diversos transtornos de aprendizagem, né, que a gente deixa muito claro para as famílias que o acompanhamento em tempo correto e de forma adequada, ela traz sim, às vezes até a cura daquele transtorno, a mudança naquela criança, a motivação. Infelizmente nós nos deparamos com pessoas, com a sociedade que tem um preconceito, né? Às vezes a criança ela é vista por um CID, por um laudo, né? Seja o autista, seja a criança com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, por exemplo. Então ainda existem os rótulos, né? Que a gente precisa ainda discutir muito sobre essas questões. Então nós, psicólogos e psicopedagogos, a gente ajuda a comunidade escolar a entender, né? E se fazer também presente, trazer essa família para dentro da escola. Não cabe somente, João, só a escola, né? A gente tem trazido, tem orientado, a gente tem implorado pela presença das famílias, né? Por isso que hoje em dia se usa o termo comunidade escolar, para que os pais se sintam participantes, né? Isso, a família precisa se sentir pertencente daquele ambiente. Há comprovação científica através de estudos, né, de que a criança e o adolescente, ele aprende muito mais quando ele tem um acompanhamento efetivo de seus familiares. Às vezes essa criança ela é criada por uma avó, por uma tia, né? Então, assim, seja quem for o responsável por este indivíduo, a presença na escola faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de jovens e adultos, a gente precisa trabalhar então com a figura do psicólogo educacional, seria isso? Seria o indicado? O indicado que toda escola tenha o psicólogo educacional e também o psicopedagogo. Aí a gente está trazendo o quê? Uma equipe multiprofissional para dentro do espaço escolar. A gente precisa ajudar também os professores a identificar, a capacitar também esses profissionais, porque hoje a gente vive, né, diante de uma realidade pós-pandêmica, inclusive, de que os transtornos começaram a aparecer, as dificuldades. Então, quando a gente une a escola com essa equipe multiprofissional, vai fazer toda a diferença na vida deles. Certo, eu vou voltar a falar com a Berenice, eu vou aproveitar até o gancho que a nossa mestra aqui em educação, a Raquel, nos colocou a respeito das duas pontas, né, dos dois trabalhos que são desenvolvidos através da secretaria. Queria que a senhora explicasse, mas isso a gente vai fazer novamente no próximo bloco, tá bom? Porque chegou o momento de mais um intervalo aqui no Contraplano. Já nós voltamos. De volta para o último bloco, hoje debatendo a alfabetização de jovens e adultos para a inclusão social. Participam desse debate a coordenadora geral do programa Maranhão Alfabetizado, Berenice Gomes, a pesquisadora, mestra em educação pela Universidade Federal do Maranhão, Soraya Raquel, e a psicóloga educacional, Aline Blanco. Como eu falava no encerramento do bloco anterior, Berenice, a respeito desses dois programas diferentes que o Estado tem desenvolvido. Queria que explicasse, falasse um pouco sobre eles. Sim. É um conjunto de programas, como foi mencionado pela professora Soraya, é necessário porque é preciso que tenha um projeto educacional para que o Estado se desenvolva. Então, no compromisso da criança alfabetizada, né, nós temos todo um processo pedagógico que envolve a valorização profissional, né, a valorização dos educadores e também um projeto pedagógico que é voltado para uma educação mais humanizada.
Então, os resultados a partir de 2010 indicam que o compromisso criança alfabetizada e mais recentemente o programa Escola Digna e também o Pacto pela Aprendizagem, que é desenvolvido em parceria com os municípios, esse conjunto de ações ele tem conseguido reverberar em resultados positivos, né? E a valorização profissional, a educação mais voltada com os projetos especiais, a questão das bibliotecas, da formação de leitores e do acompanhamento desse processo pedagógico, no caso do Pacto pela Aprendizagem, junto às escolas e às secretarias municipais de educação, porque não adianta responsabilizar ou buscar quem é o responsável, ou quem são os culpados, mas o pacto, que a própria LDB, né, já define, ele é essencial para esse desenvolvimento. Então, a SEDUC tem realizado a formação a partir de um programa também voltado para a valorização dos educandos e também da equipe, né, pedagógica. E nesse sentido, também tem parcerias institucionais com empresas, né, com projetos educacionais e a Fundação Getúlio Vargas, que vem acompanhando no processo de monitoramento e também da avaliação, né, desses resultados que é o SEAMA, que é o Sistema de Avaliação da Educação. Então, esses resultados têm apontado que de 2010 a 2022, o Maranhão teve saldos positivos, mas é necessário dizer que, se não houver esse conjunto de ações combinadas, nós vamos acabar nos deparando com essa situação que foi mencionada pela professora Soraya. Você encerra um ciclo, corre o risco da evasão e depois, lá na frente, você vai ter a situação de retenção, né, de alunos a partir da evasão escolar e gera aí déficit educacional. Então, é um compromisso que envolve desde a primeira infância até a fase adulta, como nós estávamos discutindo aqui, que é o caso da EJA. Professora Soraya, lá no primeiro bloco a senhora falou que estamos em pleno século XXI e não dá mais para encarar essa problemática da mesma forma como era tempos atrás. Inclusive passa por um ponto muito importante, que é a alfabetização digital. De que forma que esse ramo, esse braço da alfabetização pode ser desenvolvida, pode ser útil, né, na alfabetização de jovens e adultos? A gente precisa ver que nós, nesse processo, né, que a gente tem que ver como um todo, e de desafios nessa área específica da educação de jovens e adultos, nós temos desafios antigos, que nós podemos dizer, porque a gente precisa ver questões da infraestrutura, nós precisamos apresentar as condições necessárias, a questão metodológica, como a professora Berenice já falou, né, porque esse estudante ele veio de um ensino regular, que não atendeu, ele teve saiu da escola, teve evasão, então a gente precisa pensar numa metodologia diferenciada. Então são questões que ainda permanecem nesse debate, que a gente precisa estar muito atento. E assim também nós temos novos desafios do próprio século XXI. E aí nós podemos listar alguns desafios com relação ao trabalho, né? Inclusive, numa das ações também no governo do estado do Maranhão é desenvolver a educação de jovens e adultos integrado à educação profissional.
Porque ele sai com esse formato já de uma formação de ensino médio, uma formação e uma formação técnica, que ele possa atuar. E essa opção, né, e também delineamento de quais cursos é de acordo com as necessidades locais. Então, a gente precisa agregar esse processo formativo com essas demandas do século. Então, nós sabemos que novas profissões estão surgindo. Então, o debate sobre o EJA não pode ficar longe disso. Tem que trazer essa discussão para essa organização, para essa elaboração de como será trabalhado. Uma outra questão da violência não pode ficar. É um outro problema que nós temos e um desafio, a questão dos problemas climáticos. Isso tem que estar também nesse processo. E também a cultura digital. Por quê? Porque hoje nós todos, um cidadão, ele vai a um banco, ele vai ter que acessar de forma digital. E que se ele não tem esse conhecimento, isso é uma forma de exclusão social. Então, quando a gente trabalha esse processo de inclusão, trazer essa discussão também, isso é importante trazer para o espaço da escola, para o espaço da discussão de formação desses jovens e adultos, né? E aí eu ressalto também, os professores precisam ter processo formativo, porque eles precisam também, às vezes a formação continuada precisa trazer isso também para o debate, certo? E aí trazer, junto com nesse processo de cultura, que a gente tem que falar de cultura digital, porque assim como a alfabetização não é simplesmente decodificar símbolos, né? Essa é a alfabetização funcional, lê, mas você não sabe o que está lendo, você não consegue interpretar, você não consegue intervir no meio. Então, a gente precisa pensar que é uma alfabetização que a pessoa faça a leitura de mundo, como Paulo Freire diz. A mesma coisa com as mídias. A gente precisa trazer isso para o espaço da escola, mas trazer essa discussão trazendo senso de responsabilidade, senso de criticidade, porque senão esses jovens, esses adultos serão manipulados também pelas mídias. Então, isso também tem que estar nesse espaço de discussão. Né? Esses são desafios do nosso século. E ela está trazendo algo muito interessante, que eu adorei a sua fala, que são as habilidades socioemocionais, né? Que no mercado de trabalho serão mais exigidas de nós, deles que estão em processo de formação, né? Então, assim, as escolas hoje têm levado programas socioemocionais, porque a gente já entende que não é só a matemática que eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar também a se relacionar-se com o outro, a empatia que a gente tanto fala. É fácil se colocar no lugar do outro? Não, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar, ajudar as nossas crianças, é desde pequenininho que se ensina. Tem pai que me pergunta, mas Aline, isso eu vou ensinar quando? Quando eu estiver na adolescência? Não, é desde pequeno que se ensina e por modelo, eles aprendem por modelos, né? Então, assim, quem são esses modelos? Dentro dos lares, pai e mãe. Isso é resultado também da cultura que nós temos, né? Que é esse processo educacional sempre muito no cognitivo. Isso. Cognitivo, mas nós somos seres humanos, é uma formação ampla. E esse socioemocional, ele é imprescindível. Vai fazer toda a diferença. Né? E aí, Aline, eu quero conversar contigo justamente nessa ótica. Eu vou até citar um exemplo aqui de um filme, né, de uma história real que se tornou filme, que é o filme Meu Mestre e Minha Vida, né, que tem o Morgan Freeman lá como um dos atores. E são várias histórias dentro desse filme, né? Eu quero te pegar aqui a história de uma jovem que a mãe fala que largou os estudos porque engravidou cedo, precisou ir trabalhar para poder colocar comida dentro de casa. E aí, com base nisso, Aline, é que eu te pergunto, esse entorno dessa pessoa, né, desse jovem, desse adulto, a importância dele como motivador para que essa pessoa não desista, como é que funciona? Então, é o papel de cada um na vida do indivíduo, né? Quando a gente traz a família, quem representa aí essa família, esse núcleo familiar, você apoiar, o apoio, né? O que nossas crianças, nossos adolescentes e nós adultos nós precisamos? É de uma rede de apoio. São aquelas pessoas que, mesmo diante da dificuldade, dos obstáculos, ela não te deixa desistir.
né? Então, assim, a gente sabe que as dificuldades elas vão surgirem, né, diante aí no percorrer, né, da vida escolar, por exemplo, mas sempre vai ter alguém ali, às vezes eles encontram, o adolescente encontra no professor na sala de aula. Eu trago hoje na minha memória, lá em São Paulo, professores que falavam: Aline, continua, Aline, você tem potencial. Então, assim, a gente precisa ser essa rede de apoio, né? De, assim, não desistir, por mais difícil que às vezes esteja o caminho, mas que a gente não desista. Motivação. A motivação, as pessoas entendem que ela é de fora para dentro, mas não é, ela é de dentro para fora. Então, a gente encontrar pessoas que te elogiem, sabe, mas que também te dê uma chamada de atenção quando necessário, né, vai fazer toda a diferença. Então, assim, o suporte em todos os momentos na vida de uma pessoa, de um indivíduo, ele faz a diferença. Gente, nessa edição do nosso programa, que eu quero tratar como algo motivacional mesmo para jovens e adultos que ainda estão em processo de concluir um ensino médio, um ensino fundamental, eu queria que nesse momento final, que é das considerações agora finais, vocês ficassem à vontade, até mesmo no sentido de, não somente de explanar a respeito sobre o que é educação, né, de jovens e adultos, mas até mesmo motivar quem porventura esteja assistindo o programa hoje, né, e que tem aquela dúvida, né, o que eu posso fazer para continuar, para melhorar, para progredir um pouco mais. E a gente sabe que a educação passa por isso. Quero começar pela senhora, Berenice. É ao mesmo tempo um desafio, mas também é algo apaixonante, porque envolve a vida das pessoas, né? São seres humanos, então a gente se apaixona e a gente também diz que nunca é tarde, né? As barreiras existem, nós sabemos disso, que não é fácil, mas que as pessoas possam olhar para trás e ver que algum motivo as fez desistir, mas também olhar para frente e de ver as oportunidades e como a educação e o conhecimento e as trocas modifica a vida das pessoas. Então, isso é um chamamento para que você não desista de voltar à sala de aula e que a sala de aula pode ser também uma oportunidade para você mudar as relações humanas e acrescentar aquilo que você tem de melhor. Professora Soraya. Com relação à educação de jovens e adultos, ressaltar que é uma modalidade de ensino a partir de uma determinada, a partir dos 15 anos, né? Então, e que tem especificidades e metodologias diferenciadas. Então, nesse processo de planejamento da educação de jovens e adultos, porque nós temos a educação que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, a gente precisa nos unirmos nesses três eixos, né? Então, um dever do Estado, mas a família faz parte. Então, a gente precisa também trazer esse jovem, esse adulto que está no espaço da familiar, mas que às vezes paralisou a sua jornada escolar. Então, fazer esse estímulo e, ao mesmo tempo, o Estado, enquanto provedor, precisa também discutir essa questão metodológica e apresentar as possibilidades. A gente vai ver ações, inclusive várias experiências que estão acontecendo aqui no Estado, de jovens e adultos terminando o ensino médio com uma formação técnica. Então, isso é uma oportunidade e está disponível para todos. Então, a gente precisa ter essa mobilização. A família precisa também estimular. Então, a sociedade não pode silenciar e achar que é normal. Não é normal. O que deveria ser normal é todos terem acesso à educação. Então, a gente precisa fazer essa mobilização. Então, as possibilidades, os programas estão disponíveis na rede estadual, que está tendo esses vários programas. Então, vamos levar isso também às diversas partes do nosso Maranhão, para que a gente possa ir fortalecendo essa formação de jovens e adultos. Aline. Somente com a educação é que nós podemos transformar o que precisa realmente ser transformado. Então, eu deixo o meu pedido, eu deixo as minhas considerações finais de que não desistam.
né, como nós trouxemos a palavra dificuldade, obstáculos, mas que a gente procure uma rede de apoio, né, e que vocês adolescentes, jovens, não desistam, porque nunca é tarde, e de fato nunca é tarde para nada. Né? Tudo tem o seu tempo, mas nós sabemos que às vezes esse tempo chega um pouquinho mais tarde, e por que não seguir? Né? Então, assim, a gente precisa acreditar, nós precisamos acreditar de que é possível, porque é possível. Principalmente para o conhecimento. Isso. Quero agradecer imensamente a única coisa que nós temos e ninguém tira. Quero agradecer imensamente a participação de cada uma de vocês aqui conosco nessa discussão. A gente sabe que teríamos outros pontos mais para explorar aqui, mas o que nós exploramos, eu acredito que quem acompanhou de casa deve ter adquirido alguma coisa a respeito, né? Trazido para si alguma coisa a respeito dessa necessidade, principalmente de motivar adultos e jovens a nunca desistirem de buscar algo a mais, principalmente no que diz respeito à educação. Muito obrigado. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Tivemos a produção e direção da Aline Cantanhede. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.